fale conosco, Senhor. Nós não viemos a tua igreja a passeio. Nós não viemos, Senhor, a tua casa, que é chamada casa de oração, para nos distrairmos com o que está acontecendo ao redor, mas nós viemos buscar a tua palavra. Nós viemos aqui, meu Deus, porque nós queremos ouvir a tua voz. Porque nós queremos, meu Deus, concentrar o nosso pensamento, o nosso sentimento, as nossas emoções mediante a tua palavra. Queremos que o Senhor nos guie, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor haja no meio de nós. Nós queremos, Senhor, sentir a tua presença aqui neste lugar. Queremos ouvir a tua voz, Senhor, falando em cada coração. Então fala, Espírito Santo, porque o nosso coração está aberto, os nossos ouvidos estão atentos, Senhor, para receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Se for preciso, meu Deus, nesta noite, nos fazer vasos novos na tua presença, faça, Senhor. Nos quebre e nos refaça totalmente novos. Se for preciso, meu Deus, nos corrigir, nos corrija, Senhor. Nos dê uma palavra dura de correção para entendermos que é o Senhor falando conosco. Mas, Espírito Santo, faz a tua obra, porque nós precisamos de ti. Fortalece, Senhor, aquele que está abatido, dá ânimo àquele que está desanimado, dá saúde àquele que está enfermo. Enquanto, meu Deus, a tua palavra for pregada, a unção do teu Espírito trabalhe no meio da tua igreja, trabalhe no meio de nós. Enquanto, meu Deus, essa pessoa ouvir a tua palavra, ela possa entender o que o teu Espírito tem para a vida dela, o que o Senhor prometeu sobre ela e o que o Senhor fará sobre esta vida. Nós recebemos e cremos em nome do Senhor Jesus. Igreja, diga: meu Deus, fala comigo, pois eu quero ouvir a tua voz. Diga amém, diga graças a Deus. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que naqueles dias Elias, um dos profetas do Senhor, Elias, ele trouxe a adoração de volta ao povo que caiu no meio da idolatria. Você percebe que quando Deus chama Elias, Elias começa a fazer a obra de Deus com excelência. Infelizmente, tem muitas pessoas que Deus chama e que elas param no meio da caminhada, que elas não terminam a obra que elas começaram, que Deus começou sobre a vida delas. Às vezes é fraqueza espiritual, às vezes é um problema na família, às vezes é um problema no relacionamento, às vezes é uma porta que se encontra fechada, e muitas vezes as pessoas começam a parar a sua caminhada com Deus porque são abençoadas. Você acha que só quem não é abençoado que deixa Deus? Que é só quem não consegue emprego, quem o casamento vai de mal a pior, quem a família está em completa desunião, que deixa Deus de lado? Não. Pessoas que buscam a Deus, recebem aquilo que querem, também deixam a Deus de lado. Também deixam a obra, também deixam o evangelho, também deixam a presença. E Elias era um homem que ele era um profeta, que Deus o havia chamado, Deus o havia levantado, e Deus honrava aquilo que saía da boca dele. Ele caminhava segundo a vontade de Deus. Se tem algo na nossa vida que vai nos fazer crescer espiritualmente, é você caminhar conforme a vontade de Deus. Às vezes nós tentamos caminhar conforme a vontade do quê? Da carne. Aquilo que nós queremos naquele momento, que desejamos naquele momento, e nós caminhamos conforme a vontade da carne. E muitas vezes, quando as pessoas caminham em vontade da carne,
E você começa acreditando que aquilo que você quer fazer é o que Deus te chamou para fazer. E não é. É algo que eu quero, não o que Deus quer. E quando eu comecei a iniciar minha caminhada com Deus, como eu disse, eu levei muito tapa na cara, porque Deus começou a me mostrar o seguinte: faça conforme eu quero, que aí você estará no meu caminho. Mas enquanto você fizer do jeito que você quiser, enquanto você fizer do jeito que você quiser, você vai se frustrar, porque Ele não estava abençoando os meus planos, porque eu estava indo pela minha vontade, e a minha vontade não estava ligada, não estava conectada com a vontade de Deus. E quando você aprende que você tem que entregar para Deus ali os seus planos, os seus projetos, como nós sempre dizemos, oramos e pedimos: Senhor, abençoa, né? Nossos planos, nossos projetos, nossos sonhos, é para que o teu desejo, a tua vontade também seja aquilo que Deus quer para você, para que você não se frustre, para que você não caia em decepção, para que você não caia em amargura, mas para que você entenda que aquilo que você planejou, você colocou na mão de Deus e Deus deu uma confirmação: é isso que eu também quero para você. A Bíblia diz que Elias estava sendo perseguido porque Elias ele foi um grande profeta, um grande homem de Deus, e havia naquele tempo um rei chamado Acabe, que havia também sobre o reinado de Acabe a sua esposa chamada Jezabel. E Jezabel era uma rainha que ela já veio perturbada, cheia de ídolos, de idolatria, e ela trouxe para o reinado de Acabe a falta de visão que faz com uma pessoa. Ela trouxe para o reinado de Acabe ainda mais maldição, porque ela começou a montar, construir altar para outros deuses, para Baal, e aquilo trouxe idolatria para a nação. Aquilo trouxe idolatria ao povo, porque como ela era a rainha, você sabe, né? Rei e rainha naquele tempo mandavam, eles governavam, eles mandavam. Então o decreto do rei era válido. Aquilo que a rainha falava, o rei decretava, era válido. A palavra deles tinha poder sobre a terra. E ela veio para trazer sobre aquele povo a idolatria, uma maldição. E o povo cego, porque presta atenção, quando a gente não tem visão, a gente não consegue enxergar aquilo que está diante dos nossos olhos. Você pode perceber que uma pessoa que está viciada, que está fazendo algo errado, você fala para ela: está errado. Não faz isso. Eu falo isso pro teu bem, eu te amo, eu quero o teu bem. Não faz isso, você está fazendo errado. Isso vai ser para tua maldição. Isso não agrada a Deus. Isso você vai pagar lá na frente. Isso aí a tua família vai sofrer. E mesmo assim a pessoa não tem visão. Ela continua praticando aquilo que é errado porque ela acredita que é o certo. Quando Acabe e Jezabel trouxeram a adoração a Baal ou outros deuses, o povo de Israel começou a pensar: eles são os meus reis. Acabe meu rei, Jezabel minha rainha. Se eles estão governando, se eles estão no comando, o que eles falam deve ser seguido. Então eu vou seguir, eu vou acreditar, eu vou crer. Só que nem tudo aquilo que você ouve é verdade. E nem tudo aquilo que você vê é certo. Hoje nós estamos vivendo, igreja, uma geração onde você vê tantas coisas que às vezes até diante dos nossos olhos, né, nós conseguimos nos acomodar com situações dizendo: hoje em dia é normal. Você vê tanta coisa errada, mas tanta coisa errada, que quando você olha, de tanto você vê, você começa a acreditar que é normal. Não vos conformeis com esse ser. Nós devemos buscar entendimento na palavra e entender que tem muita coisa que é errada assim, tem muita coisa que está certa assim. Mas Deus vai nos dando entendimento, mas nós não podemos olhar e dizer que o errado é certo e que o certo é errado. Nós não podemos dizer que aquilo que se faz hoje em dia, né,
Essa enfermidade não é tua. Foi lançada sobre ti, mas não é tua. Jesus já levou. E às vezes nós fazemos exatamente como ela. Levamos aquela doença, aquele mal, como se fosse dela. Como se fosse obrigada a conviver pelo resto da vida como algo que te foi lançado, que foi colocado sobre você, mas que não pertence a você. Tem muita gente assim. Igual a minha mãe. Não nasceu com a doença, mas adquiriu ela ao longo da vida, ao longo dos anos. Mas não significa que não tem jeito. Porque enquanto houver vida, ainda há esperança. É isso que Jesus nos traz todos os dias. É isso que a palavra de Deus nos traz todos os dias. Que não importa aquilo que nós estamos passando ou vivendo aqui. O que importa é que ainda há esperança. O problema está grande, tá, mas tem esperança. Tua vida está bagunçada, tá, mas tem esperança de Jesus colocar em ordem. Você está no vale, está no deserto, tá, mas ali no deserto Deus está cuidando de você. E tem esperança de que você vai sair, que você vai ser renovado, que você vai ser transformado, que você vai ser curado, que você vai ser liberto. A esperança é o que nos motiva a continuar. Elias tinha esperança em Deus, ele sabia que Deus não o deixaria. Ele sabia que Deus estava com ele. Só que quando Jezabel soube por Acabe que Elias era um grande homem de Deus e que muitos profetas foram mortos à espada, Jezabel colocou algo dentro do coração dela: eu também vou matar eles. Eu não vou mais deixar a palavra se espalhar. Eu não vou mais deixar a presença de Deus se espalhar sobre o povo de Israel. Eu não vou mais deixar Israel adorar ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. Por quê? Porque eu já estabeleci sobre Israel o altar de Baal, os deuses que ela servia. Então eu não queria que Israel se voltasse ao nosso Deus. E ela começou a tramar em seu coração. Porque preste atenção, aquele que tem um coração ruim, aquele que tem um coração mau, ele nunca vai torcer para você vencer. A pessoa que tem um coração ruim, ela nunca vai torcer para você vencer. Mas quando você estiver lá embaixo, mesmo que a pessoa lá embaixo, como no fundo do poço, não, você pode estar desanimado, pode estar triste, pode estar chorando. Que quando aquela pessoa olhar para você, ela falar: agora sim, está certo. Porque a alegria dela é ver você triste. Aquele que tem um coração mau, aquele que tem um coração duro, a alegria dele é ver a tristeza do outro. E os profetas foram mortos, foram coagidos, foram perseguidos, e Jesus disse: por amor ao meu nome vós sereis perseguidos. Hoje a igreja é perseguida pelo nome de Jesus. Hoje tem países que você não pode pregar o evangelho, porque se você pregar o evangelho, você é morto, você é isolado, você é perseguido. Graças a Deus aqui no Brasil nós temos, né, a liberdade de poder cultuar a Deus, adorar o Senhor. E mesmo assim, nós sofremos perseguições, dizendo que somos crentes fanáticos, que somos bobos e tantos outros nomes, né, que as pessoas colocam sobre nós, como se nós pudéssemos ser hipnotizados e fazer aquilo que alguma pessoa quer que nós façamos, né? Que alguém está lá nos hipnotizando para vir à igreja, para ofertar, para dizimar, para louvar, para adorar, para agradecer a Deus. E as pessoas não entendem que nós fazemos isso porque nós somos livres pelo sangue de Jesus e nós escolhemos viver essa liberdade. Nós não estamos na casa de Deus porque nós somos bobos, pelo contrário, nem porque a gente está perdendo tempo, não, viu, igreja? Eu ouvi hoje um testemunho de uma pessoa na rádio dizendo o seguinte: quando eu comecei a frequentar a igreja, as pessoas olhavam para mim e diziam o seguinte: você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo, você já não tem saúde, você está doente, você está indo para a igreja, você está perdendo tempo. E o pouco tempo que te resta, porque a pessoa estava muito enferma, estava muito doente, ela estava contando
ganhando. E ela encerrou o testemunho dela dizendo: pastor, eu nunca perdi o meu bem. Eu só ganhei porque até hoje eu sempre estive no lugar certo, que é na presença de Deus. Então, às vezes nós colocamos, nós ouvimos as pessoas colocando, nos rotulando, dizendo o que devemos fazer, como devemos fazer, que está na casa de Deus é balela, que dá dinheiro, não está dando dinheiro para a igreja, está dando dinheiro para pastor. E nós começamos a ouvir aquilo que muitas vezes nos dói, nos dói, porque você sabe a obra que você faz na casa do Senhor. Você sabe que você vem aqui para ajudar a obra de Deus, mas primeiramente para cultuar a Deus. Que quando você tem, você oferta, quando você não tem, você adora da mesma forma, não é verdade? Amém? É verdade. Se você tiver hoje uma oferta para dar na casa do Senhor, você vai dar com alegria, com amor, mas se você não tiver, a tua adoração continua sendo válida, porque Deus está te ouvindo. Deus continua passeando no meio da igreja, Deus continua procurando os verdadeiros adoradores. Então não há nada que possa te afastar do Senhor, a não ser o pecado, erro, a transgressão. Mas quando nós nos consertamos, voltamos para o Senhor, todas as coisas se voltam devidamente ao Senhor. A nossa vida é colocada no eixo, a nossa história toma um novo rumo. Por quê? Pedimos ao Senhor perdão pelas nossas falhas, pedimos ao Senhor misericórdia pelas nossas falhas, e entramos em um caminho que é o caminhar com Cristo, que é entender o propósito de Cristo. E Elias sabia que ele tinha esse propósito, que ele estava passando por momentos de tribulação, de perseguição, de afronta, assim como outros profetas tinham passado. Às vezes, você está aqui na casa do Senhor hoje, você está dizendo: pastora, eu estou sendo perseguida, mas eu já ouvi de fulano também dizendo que sobre a vida dele, sobre a vida dela, há perseguição. Enquanto nós estivermos vivos, enquanto houver fôlego de vida sobre nós, haverá dias bons e dias ruins. Aprenda a continuar a tua caminhada com o Senhor, independente de qualquer um deles. Por causa do amor que Elias tinha por Deus, ele foi perseguido. E a Bíblia diz que há três que permanecem: a fé, a esperança e o amor. E o mais forte deles é o amor. Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por amor. Por amor, uma mãe defende um filho, mesmo o filho estando errado. Por amor, a mulher continua do lado do seu marido continua do lado da sua esposa, mesmo estando errado. Por amor. Por amor, Jesus entregou a sua vida por mim e por você. Por amor. Há três que prevalecem: a fé, a esperança e o amor. E o mais forte
Ele tinha um menino, ele tinha um moço que o ajudava na obra. E quando o profeta soube que a vida dele estava em risco, ele disse: ó, minha vida está em risco, é a minha cabeça que Jezabel e Acabe estão querendo, mas você é novo. Você tem uma vida inteira pela frente. Vai, fica longe, eu te deixarei em um lugar e partirei para outro lugar para que ninguém te persiga, para que ninguém vá atrás de você. Elias, ele também tinha amor pelo seu moço que estava com ele, que ajudava ele na obra. Então ele deixou aquele menino, aquele moço ali, e ele se foi para o caminho do deserto para ficar sozinho, porque ele sabia que a perseguição estava contra a vida dele. Não era contra aquele rapaz que fazia obra com ele, mas era contra ele. Então ele pensou o seguinte: eu vou deixar esse menino longe de mim, esse moço longe de mim, para que ele possa viver bem, viver em paz, para que ninguém o persiga. E eu vou ao deserto. Eu vou seguir o meu caminho, eu vou seguir o meu rumo, porque eu sei que tem gente atrás de mim e que pode me encontrar e querer a minha cabeça. E a Bíblia diz que assim, ele vai ao deserto e ele caminhou no caminho de um dia. Então, chegando ao deserto, como diz o versículo 4, ele se assentou debaixo de um zinco. Ele se deitou debaixo de uma árvore. E ali ele pegou no sono. Ele dormiu. Só que antes disso, ele disse: Senhor, basta. Antes dele pegar no seu sono, antes dele estar cansado, exausto, ele disse: oh, essa simples oração, mas uma oração verdadeira que saiu do coração dele, dizendo: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Naquele momento, ele se deitou, dormiu, e com aquela simples oração ele pensou: se eu orar a Deus, se eu pedir ao Senhor, Deus vai satisfazer o desejo do meu coração, porque Deus é comigo. Deus me dá sinais, Deus me abençoa, o que eu falo que sai da minha boca acontece, porém eu não aguento mais a perseguição. Muitas vezes na nossa vida nós passamos exatamente por isso, dizendo: Senhor, basta. Eu não aguento mais o sofrimento da minha casa, não aguento mais a minha família, não aguento mais o meu relacionamento desse jeito, não aguento mais o meu ambiente de trabalho, não aguento mais os inimigos tramando contra mim, não aguento mais essa pessoa tentando puxar o meu tapete, não aguento mais, já basta, ó Senhor. Só que a depressão dele estava tão grande que ele estava dizendo: Senhor, não é questão de que já basta, que eu não aguento mais, é que eu não quero mais viver. Hoje a irmã aqui no culto da manhã estava relatando a história de um menino de aproximadamente 15 anos, né? Estava aqui frequentando o nosso culto da manhã e ele foi batizado recentemente. E ela estava dizendo que o homem de Deus foi usado para falar com esse jovem, com esse rapaz, porque ele estava em um momento tão difícil da vida dele, pelos sofrimentos familiares, que passou pela cabeça de um jovem de 15 anos tirar a sua própria vida, se matar. Só que ele não queria somente tirar aquela dor dele, ele queria tirar a dor também dos irmãos. Então ele disse para os irmãos: ó, eu vou me matar, mas antes de me matar, eu vou matar vocês, que são os menores. Eu mato vocês primeiro, depois que vocês morrerem, eu me mato, eu tiro a minha vida. Um jovem de 15 anos colocou na cabeça que era melhor morrer do que viver naquela situação. E colocou na cabeça que era melhor ele matar os irmãos dele e depois se matar, para que todos eles, os três, saíssem daquela situação. Olha como que o diabo age. Um garoto, um jovem, com uma vida inteira pela frente, com tanta coisa para
Tem gente que é assim, né? Você acorda uma vez, duas vezes, três vezes, a pessoa vira, capota e finge que você nem está chamando. Elias foi da mesma forma do anjo. O anjo tocou, o anjo chamou, Elias virou e dormiu. E a Bíblia diz: olha como é que Deus insiste na nossa vida. Às vezes nós desistimos facilmente, mas olha como Deus insiste. Porque no versículo 7 diz:
Elias teve a água, teve o pão para caminhar. Ele estava fraco antes de receber e comer do pão e da água. Eu quero dizer para você nessa noite que se você deixar o Espírito Santo de Deus te guiar, se você deixar o Espírito Santo de Deus tocar no teu coração, se você comer deste pão, desta água que Jesus te oferece, desse alimento que Jesus te entrega, você nunca mais terá fome, você nunca mais terá sede. Porque aquilo que nós precisamos diante de nós, a nossa vida como crentes, como cristãos, como aqueles que acreditam, confiam, recebem a palavra e praticam a palavra com amor, com obediência, com alegria. Quando nós somos assim, nós entendemos que nós não temos mais sede, não temos mais fome, porque a palavra, porque a presença, porque o Espírito, porque a glória de Deus nos envolve. E que ainda que nós possamos ter entrado hoje aqui neste lugar, na casa de Deus, na casa de oração, tristes, abatidos, decepcionados, desiludidos, às vezes depressivos, às vezes pensando realmente, meu Deus, por que eu ainda estou vivo? Por que o Senhor ainda me permite viver no meio de tanta dificuldade, no meio de tanta dor, no meio de tanta tristeza? Jesus está dizendo, ei, a tua caminhada não para aqui. Você quer parar, mas aquilo que você quer não é o que Deus quer. Lembra que eu falei sobre a vontade da carne? A carne quer parar. A vontade da carne é desistir. A vontade da carne é se sentar no lugar para lutar. A vontade da carne é ficar em casa assistindo televisão, cruzar as pernas, se jogar no sofá, em cima da cama e ficar ali olhando para o nada, olhando para a TV, às vezes nem está assistindo direito, mas a vontade da carne é descansar. É descansar. A vontade do Espírito é que você se levante. A vontade do Espírito é que você se coloque de pé. A vontade do Espírito é que você se fortaleça. A vontade do Espírito é que você busque força, sabe? Ai, eu estou fraco na fé, estou desanimado espiritualmente. Busca a força em Deus. Não tem ninguém que vai te fortalecer além do Senhor. Não tem ninguém que vai te ajudar mais do que o teu Deus pode e vai te ajudar. Mas você precisa buscar. Busque essa presença por toda a tua vida. Fique firme nessa presença. A Bíblia diz que quando Elias levantou, comeu e bebeu, ele conseguiu caminhar com a força daquele pão, daquela água, por 40 dias e 40 noites. Olha que lindo o que Deus faz. Deus nos fortalece de uma forma tão extraordinária que nós não entendemos como isso é possível. Um homem caminhava 40 dias, 40 noites, com a força de um pão e de uma água. Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas eu já fiz jejum de 3 dias de pão e água. Pão e água, só pão e água.
coisas, igreja, que Jesus fez que nunca ninguém faz. Jesus disse: se vocês crerem em mim, farão obras maiores do que eu. Tanto é que nos dias de hoje você vê o quanto os cristãos têm assumido o seu espaço e têm falado de Jesus. Crianças hoje falam de Jesus, adolescentes falam de Jesus, mulheres falam da palavra de Deus, homens pregam pelos quatro cantos do mundo sobre o Evangelho de Cristo. Hoje em dia tem louvores, tem bebidas, tem adorações, tem canais, tem redes sociais, tudo em adoração a Deus. Porque aquele que creu, que confiou em Deus, começou a crescer na graça, na unção, na sabedoria, e foi lançando tudo aquilo que sabe diante daquilo que o mundo mesmo tem proporcionado. As redes sociais, a mídia está aí para nos ajudar, sim, a pregar o Evangelho e levar a palavra. Então você vê como as coisas têm mudado. Em uma geração que, quando Jesus estava, mulheres não falavam, homens e mulheres não se comunicavam. Você vê hoje o quanto as coisas avançaram. Jesus disse: se vocês creem em mim, vocês farão obras maiores do que eu. Quantas pessoas, hoje nós temos aqui no nosso ministério, mas quantos homens e mulheres de Deus também não abriram o seu ministério e levam a palavra de Deus? Porque confiam, porque creem em Deus e prosperam e dão certo, e Deus abençoa, Deus coloca a mão. Por quê? Porque tudo que é para o Senhor e é feito com amor, vai para frente, prospera, traz alegria. Então você vê como os tempos têm mudado, pela graça de Deus, como tudo tem mudado. Mas mesmo nos dias de hoje, com tanta evolução, ainda é preciso ir à casa de Deus, cultuar a Deus, buscar a Deus e crer em Deus. Porque quando você crê no Senhor, o milagre acontece. Então